E aí, gente, começa mais um episódio do nosso Papo daqui, onde a gente entrevista ex-jogadores aqui do Grêmio e do Inter. E hoje eu tenho o prazer de receber um goleiro que fez história no Internacional, que, ao lado do Benítez, que foi um dos nossos últimos entrevistados, eram os goleiros daquele Inter de 79, que ganhou aquele Campeonato Brasileiro invicto, e ganhou muitos outros títulos. Eu estou falando do Bagatini, tudo certo? Tudo bem, Guilherme? É um prazer falar contigo. E sempre estamos aí, né, para relembrar alguma história aí que é interessante, né? A gente passou, a vida passou, né? Não, mas a ideia é relembrar essas histórias, eu queria começar lhe perguntando, antes de a gente entrar aí na sua carreira no Caxias, onde, quando eu falei para o meu pai que eu ia entrevistar o senhor, ele assim, que eu sou gremista, né? Então, o senhor não me deu tantas alegrias quando o senhor jogava, mas ele disse que o senhor foi um grande goleiro do Caxias também. Mas antes disso, antes de entrar no Caxias no Inter, queria saber como é que foi, como é que está a sua vida nesse momento. A gente sabe que tem a pandemia, não sei se você ainda tem projetos aí em Caxias. Como é que está a sua vida nesse momento? Estamos vivos ainda. Não, mas aí tranquilo, acho que todos têm que colaborar, realmente, que é uma pandemia que preocupou todo mundo, né? E, então, por isso que tem que existir a colaboração individual para que, num todo, a gente consiga superar essa fase também. Mas é bastante preocupante e a gente sabe que todas as cidades, praticamente, do Rio Grande do Sul e estão enfrentando esse problema, e não só aqui, mas isso a nível mundial até, né? Mas, se Deus quiser, vai passar essa também. Está chegando a vacina e vamos nos preparar. Com certeza. O Bagatini foi goleiro numa época que o futebol não pagava tão bem, que muitas vezes até havia preconceito com quem era jogador de futebol naquela época. Queria saber como é que foi o seu início lá. Você sempre quis ser jogador de futebol? Como é que foi esse início em Caxias? Eu vou discordar contigo quando tu dissesse que não pagava tão bem. Ele não pagava tão bem em relação a hoje. Isso. Em relação a hoje. Porque na época o meu parâmetro era, se eu não estivesse jogando futebol, eu estaria em outra profissão. A minha formação é engenharia mecânica. E assim mesmo, comparando na época os rendimentos do futebol com o mercado de trabalho, era bom rendimento. E se tu aproveitasse o que tu ganhava, tu conseguiria fazer teu pé de meia também. Isso eu estou falando inicialmente em clube de interior, que é no Caxias, joguei 10 anos. E depois, quando passa para time grande, o mundo é totalmente diferente, mesmo na época, entendeu? Porque aí sim, aí remuneravam bem, mas, claro, se nós pensarmos em relação à remuneração de hoje, não chega nem aos pés, entendeu? Mas, de qualquer maneira, a administração financeira individual que é importante. Sabe que não interessa quanto tu ganha, sim quanto tu sobra, né? Porque se tu ganhar bem e gastar tudo, tu vai chegar no final e não tem mais nada. A conta não vai fechar. Não vai fechar, né? E, felizmente, pela própria orientação que a gente teve familiar, a gente conseguiu administrar bem essa parte financeira, mesmo na época de solteiro e depois de casado, e a gente conseguiu fazer ter uma independência financeira que hoje já fazem desde 98 que eu me aposentei, não trabalhei mais, e assim mesmo a gente conseguiu manter um bom nível que a gente precisava, entendeu? Então, claro que tu não vai depender só da aposentadoria, mas a aposentadoria é um pequeno rendimento que te auxilia também, entendeu? E depois todos os investimentos que eu fiz, que eu procurei fazer os investimentos principalmente em Caxias do Sul e Porto Alegre, então tu prevendo o futuro, né? Então isso que eu digo sempre, que eu aproveitei o dinheiro que eu ganhei. Então isso eu fico tranquilo que eu não errei nesse ponto. E de onde é que veio a vontade de ser jogador de futebol, de ser goleiro? Eu sou natural de Encantado. Toda a minha família, eu digo em termos de irmãos, estavam voltados para o esporte. Então, meu irmão, Wilson Bagatini, ele foi goleiro também na década de 60, jogou no Grêmio Esportivo Flamengo, jogou no Juventude, jogou no Brasil de Pelotas, no Uruguaiana, e depois ele foi árbitro até os 50 anos. Ele está residindo em Porto Alegre.
A minha irmã, só para te dar fazer um parêntese, foi a primeira mulher presidente de um clube profissional de futebol. E é Encantado em 1973, entendeu? Então também está envolvida. E a minha outra irmã, Iriri, e o Celso também era jogador de handebol também pela seleção gaúcha e depois também como árbitro também no futebol amador. Trabalhou bastante em Caxias do Sul. E a minha irmã Eli também praticava vôlei e tudo. Então toda a família estava envolvida, mas especialmente, digamos assim, meu espelho foi o meu irmão, que jogou como jogador, como goleiro profissional em 65 a 60, jogou pouco até, já 68. E quando ele parou, eu comecei. De Encantado, eu já jogava como juvenil. Aí depois nós tivemos que ir a Caxias do Sul para fazer o segundo grau, na época o científico, eu e meu irmão. E aí eu comecei a jogar também no juvenil do Grêmio Esportivo Flamengo. E já em 69, com 16 anos, eu fui profissionalizado. E aí já comecei a jogar como profissional no Grêmio Esportivo Flamengo. Depois peguei aquela fase de fusão que houve entre Caxias e Juventude e Flamengo, que foi a Associação Caxias do Sul Futebol, onde perdurou por 4 anos. Depois dissolveram essa associação, e aí voltou a ser Caxias e voltou a Juventude. Aí realmente como eu já estava cursando a engenharia, cursei em 71, 72, 73. A partir de que eu me formei em engenharia operacional mecânica, eu me dediquei exclusivamente ao futebol. Eu pensei, vou me dedicar exclusivamente ao futebol. Aí a minha ascensão realmente no futebol foi vertical. Então, por quê? Porque eu não tinha mais a preocupação de quando estava treinando, tinha que sair para ir para a faculdade, fazer provas e tudo. Mas eu sabia que era uma necessidade, porque eu queria criar uma carreira, digamos assim, um plano B, para que se não desse certo no futebol, eu voltaria para a engenharia. Como eu fiz isso depois do futebol, entendeu? Aí depois do futebol, que eu parei em 85, aí eu voltei para a engenharia, me especializei em injeção de termoplástico. Aí eu trabalhei até 98. Então eu disse, chega, eu não vou trabalhar mais. E não estava tão velho assim, estava com 48 anos só. Mas, de qualquer maneira, foi um planejamento que deu certo. E aí fixei residência em Caxias do Sul, já casado desde 78, 2 filhas. E porque os meus investimentos também procurei fazer em Caxias do Sul. E outra que eu fez voltar a Caxias do Sul, porque eu sempre primei pela minha imagem, pelo relacionamento, procurar ser uma pessoa correta, uma pessoa honesta. E isso eu consegui fazer com que o povo de Caxias do Sul pense isso de mim. Então, tu é bem quisto, bem visto. Então, isso facilita tudo para o que tu quer fazer, em outra profissão mesmo. Então, isso que nós fizemos. Então, se tu permitir, só depois da Ser Caxias, em 1978, eu fui transferido para o Internacional. Tá? Inclusive, na época, isso eu falo sempre, porque o presidente Francisco Stedley, também da época, que era do Caxias, falava sempre, foi a maior transação financeira a nível de goleiro, a nível do Brasil, a transação financeira de um goleiro. E a gente foi para o Internacional, onde permaneci até 82, tendo um empréstimo em 1980 para o Vitória da Bahia, onde nós fomos campeões baianos. Já fazia 7 anos que não era campeão o Vitória da Bahia, e a gente foi campeão baiano. Inclusive eu fui considerado o melhor jogador do ano naquela época lá. O nosso treinador era o capitão Carlos Froner. Então a mentalidade do Sul, adaptada na Bahia, funcionou muito, porque digamos assim, a maneira de trabalhar, de treinar, de liderar, isso aí ajudou bastante. O pessoal, tive oportunidade 33 anos depois de voltar para a Bahia, e aonde o pessoal reconheceu e tivemos a oportunidade de conversar, e eles valorizar muito o comportamento e a liderança que tivemos na época. E até pela minha formação de engenheiro, então eu ajudava o pessoal, aconselhava, se tivesse problemas
na própria concentração lá de resolver problema elétrico, problema de água, eu ajudava a resolver, porque as condições de trabalho não eram as mesmas de hoje, né? Tinha que trabalhar com as condições que se davam, em termos até de fardamento, porque o patrocínio era muito pouco também, condições de concentração, isso que na Bahia o Vitória é considerado um time grande como o Bahia também, mas assim mesmo era precária a situação de treinamento e tudo, mas nós tínhamos que superar, não adiantava ficar reclamando. Se é o dia de hoje, com aquelas condições, nenhum jogador deles jogava, ia reclamar de tudo, ia reclamar de tudo, né? Então, e aí depois do Vitória da Bahia, eu retornei para o Internacional, que eu estava por empréstimo, retornei, nós somos campeões, eu já tinha sido campeão em Gaúcho em 78 pelo Internacional. Depois, em 79, fomos tricampeões pelo Gaúcho não, brasileiro. E aí em 80 fui emprestado, e aí fui campeão baiano. E em 81 fomos bicampeão gaúcho pelo Internacional. Estávamos eu, o Benítez, o Gasperini, era o outro goleiro também que estava, e o Schneider também. Inclusive, naquela época, em 78, eu falo isso sempre, que na realidade a figura do preparador de goleiro nos clubes, quem sugeriu fui eu. Por quê? Porque não existia preparador de goleiro nos clubes de futebol do Brasil. O único preparador de goleiro que tinha era o Raul Carneiro e o Camerini na seleção brasileira. E eu tive a oportunidade de ficar uma semana com eles no Rio de Janeiro e eu vi quanto é importante. Aí, como o Schneider, que era o paizão que nós chamávamos, ele já não queria muito mas jogar assim, e aí o Cláudio Duarte era nosso treinador, e eu sugeria ao Cláudio Duarte que, não é lógico, eu, o Benítez e o Gasperini, nós estamos disputando a posição, e como é que nós vamos treinar um ou outro? Existem interesses diferentes, entendeu? Então, pega e o paizão já não quer mais como goleiro, põe ele como treinador de goleiro, que vai dar tudo certo, e ele decide isso contigo como treinador, quem é o goleiro, não, né? E aí ele pediu uma semana, e na próxima semana ele nos reuniu e disse, a partir de hoje, o Schneider é o responsável pelo treinamento dos goleiros. E aí ele começou a desenvolver, e desenvolveu muito bem a carreira. E a partir dessa época, os outros clubes começaram a adotar também o preparador de goleiro, que faz parte hoje, um treinamento, um técnico necessário numa equipe, né? Então começou realmente a treinar os goleiros e fazer parte da comissão técnica de um clube. Então isso aí a gente fica satisfeito porque nós contribuímos para a melhoria da posição também, porque é bem diferente os goleiros se treinarem ou tu pegar um especialista e treinar um goleiro. A visão é bem diferente, então isso que é importante. Bagatini, antes da gente entrar na Se tu quiseres me cortar quando eu estou falando muito, pode me cortar, não tem problema. A minha ideia é ouvir, eu só vou fazer as perguntas de vez em quando, a ideia é que fale. Antes da gente entrar no capítulo... Se me deixar falando, eu vou falando direto. Antes da gente entrar no capítulo Inter, o senhor jogou muitos anos no Caxias, até o Caxias histórico, o Filipão fazia parte daquele elenco, né? Sim. E naquela época, o campeonato estadual era muito mais valorizado do que hoje, revelava muito mais jogador do que hoje. Eu queria saber, para o senhor até falar para quem, daqui a pouco é uma pessoa mais nova que nem eu, que não viveu esse estadual, os tempos de glória. Como é que era jogar o estadual naquela época? Falando do ponto de vista de um time do interior, o abismo que existia entre a dupla Grenal e o time do interior era imenso. Em termos de estrutura de trabalho, as condições financeiras, todas elas. E nós jogando no Caxias, na realidade, o objetivo era quando se conseguia jogar contra a dupla Grenal. E sabia-se da dificuldade, porém, sabia-se que o jogo contra a dupla Grenal, que não é uma cobertura de mídia como hoje, era uma vitrine para o jogador do interior, que ele almejava ser transferido para um clube grande, que no caso seria a dupla Grenal aqui no Rio Grande do Sul. Então era muito mais difícil para o interior, mas em compensação, o esforço dos times do interior
para ganhar da dupla Grenal era imenso, né? Era muito mais difícil. Porém, hoje, digamos assim, até os clubes do interior cresceram bastante, não todos. Vamos aí botar a Juventude, aí os times de Pelotas, talvez o Brasil, o Caxias, e vamos ficar por aí, entendeu? Porque é muito problemático a receita financeira do grupo do interior. Ele não tem receita. Aí, agora, por exemplo, quem salvou realmente, eu acho, o futebol foi a televisão. Foi os valores que os caras pagam para transmitir os jogos. Porque se dependesse só das rendas, se dependesse da contribuição de torcedores, tirando o time grande, dificilmente o clube do interior iria sobreviver. Então, que é isso que eu digo, que na época era bem difícil. Então, nós, por exemplo, o pessoal da capital sempre falava, né, que contra o Internacional nós era a maior zebra do mundo. E contra o Grêmio, os caras, vocês abriram as pernas contra o Grêmio. Mas é verdade que com os jogos contra o Internacional, assim, foram jogos muito bons. E esses jogos bons contra o Internacional lhe abriram uma porta de jogar no Internacional. Como é que chega essa proposta para ti aí em Caxias, fazendo teu treino tranquilo, e chega uma proposta do Inter para mim jogar em Porto Alegre? Desde 1970, quando o Marco Eugênio era treinador das categorias inferiores do Internacional, aí tinha seu Abílio dos Reis também, sempre existiu o interesse da contratação do goleiro Bagatini. Profissionalmente, a partir de 1975, 76, começou as tentativas da contratação, onde eles encontraram os gringos aqui, aí financeiramente não fechou. E aí foi fechar em 1978, quando o Manga saiu do Internacional, né? Então daí eles precisavam de alguém para substituir. Eu digo assim, eu fui contratado para substituir o Manga, entendeu? Inclusive o treinador era o Carlos Gainetti Filho. O Carlos Gainetti, né, o pai, que era goleiro, né? E eu acho que uma coisa que para mim foi profissionalmente um pouco ruim, porque o treinador que te contratou, ele saiu 3 dias antes de eu chegar no clube. Então tu fica sem pai, sem mãe. Mas de qualquer maneira tu continuaria disputando com os outros goleiros, mas de qualquer maneira, se existe uma indicação de um treinador para a contratação, com certeza ele iria te dar muito mais oportunidade do que outro treinador, né? Mas de qualquer maneira não dá para se queixar, porque foi um período muito bom no Internacional também, a gente fez muitos amigos, entendeu? Até hoje a gente mantém correspondência e tudo, e isso aí é muito bom. Então, não posso me queixar disso, não. E Bagatini, tu falou dessa responsabilidade que tu chega. O Manga é talvez até hoje considerado um dos maiores goleiros da história do Inter, se não o maior, e tu chega para substituir ele, como tu falou agora. Tu tinha uma pressão interna, ou tu sentiu uma pressão da torcida para estar substituindo o Manga? Não, isso não existiu o problema, assim, de tá substituindo o Manga, vai ter que fazer igual o Manga ou melhor que o Manga. Mas, de qualquer maneira, eu encontrei no Internacional goleiros muito bons, como o Benítez, o Gasperini, entende? Então, a concorrência, porque é o seguinte, ó, em Caxias do Sul, vamos dizer o seguinte, no time do interior, um time pequeno, guardando as devidas proporções, a gente era um deus, entendeu? Aí tu chega num clube grande, tu é mais um anjo. Aí tu tem que começar a disputar tudo de novo, tu tem que fazer tudo de novo, entendeu? Então isso aí que a gente sente bastante, né? Claro que fosse, digamos assim, voltar no tempo e o que eu penso hoje, talvez muita coisa eu tivesse feito diferente. Aí tu começa a aprender, foi 16 anos de profissional como goleiro, entendeu? Então tu vai aprendendo dia a dia, entende? Em termos de até relacionamento, mais humildade talvez, entendeu? Tu não se achar, entendeu? Então eu me lembro na minha chegada, tu vê como é uma coisinha sem importância quase, mas teve repercussão. Tinha aquele programa com o Lauro Quadros na TV Guaíba, deve lembrar. Deve lembrar, não sei se tu nasceu. Mas de qualquer maneira tinha. E aí eu fui entrevistado ao vivo lá, e ele me perguntou, né? Bagatini, quem é o melhor goleiro do Rio Grande do Sul? Eu tinha sido
fazia pouco tempo que tinha sido contratado para o Internacional. Tinha sido a maior transação financeira. Eu, assim, baixinho, disse eu. Aí ele pegou esse eu aí, entende? Encarou assim a coisa, até elogiou a minha personalidade, mas de qualquer maneira se achou assim falta de humildade. Mas não era, até meio encabulado, disse eu, entende? Claro que hoje eu daria uma resposta totalmente diferente, tem muitos bons goleiros, etc. e tal, e dá uma enrolada, entendeu? Mas é o tipo da coisa, e aí no fim virou manchete, né? Então isso eles começam. Depois outra coisa que eu vi que me prejudicou muito, 3 dias antes, não, depois de que eu fui contratado, tinha um jogo do sindicato dos atletas profissionais contra o Grêmio. Um jogo amistoso, como se faz aí nesse final de ano, né? E eu era o goleiro do interior selecionado. Então, para mim, participar daquela seleção do sindicato era interessante. Porém, eu estava com aquela motivação de jogador do interior para jogar esse jogo. Quando eu fui contratado, até o diretor era o Cláudio Cabral. Eu perguntei para ele, no dia que eu assinei o contrato lá, perguntei para ele, e o jogo era no outro dia à noite. Eu vou jogar esse jogo? Mas eu estava com a motivação de interior. E ele disse, não, sim, tu vai jogar. E jogamos, nós tomamos 6-1, se não me engano, foi o jogo. Aí é o tipo da coisa. Bagatini nem estreia no Internacional, já levou 6 do Grêmio. Imagina profissionalmente como isso prejudica. Se qualquer criança tivesse me tocado no ombro, Bagatini, dá uma pensadinha, é interessante jogar esse jogo? Eu ia sair daquela motivação de jogador de interior, ia pensar, não ia me negar a jogar, não ia jogar contra o Grêmio na fase. Mas, de qualquer maneira, como eu estava tranquilo, até no jogo, até nem foi falha minha os gols, mas, de qualquer maneira, saiu a charge lá do negão do Internacional, dizendo, pá, nega véia, Bagatini nem estreou, já levou 6 do Grêmio. Hoje eu brinco, né? Mas realmente na época depois se viu que isso aí ficou na história, né? Ficou gravado, né? Então tu vê como é que é a história. Tu falou da rivalidade do Grêmio, dessa brincadeira que teve naquela época. Quando tu jogou no Inter, o Inter estava do lado de cima da gangorra. Para quem está olhando essa nossa entrevista e não é do Sul, normalmente quando um tá bem, o outro não tá tão bem aqui, né? É sempre assim. E tu jogou no lado no momento que o Inter estava em cima. Como é que era o ambiente Grenal naquela época? Não, mas nós invertemos a situação. Em 78, na década de 70, o Grêmio era hepta, ele seria octa. E isso, nós o Inter foi campeão brasileiro, tinha sido 2 vezes campeão. Não, mas em 78, no Campeonato Gaúcho, o Internacional estava por baixo. E no momento que nós ganhamos o Campeonato Gaúcho, a gangorra subiu, entendeu? Mas era uma progressão assim de muitos campeonatos do Grêmio, entendeu? Então isso aí realmente foi o momento de trocar a gangorra. Isso eu concordo plenamente contigo. E depois o grupo que se tinha no Internacional era muito bom, de jogadores, o pessoal responsável, sabe? E um grupo muito bom. Craques, digamos assim, na época que eu considero assim os que salientavam, era tipo assim o Falcão, Mário Sérgio, Jair, os que mais, o Valdomiro, que era ainda remanescente dessa pessoal de 75, 76, que foram bicampeões brasileiros, entendeu? Mas o restante foi jogadores assim, em nível bom, mas colaborando com o grupo. E aí, mas nós tínhamos bastante união, o pessoal se dava muito bem, todos com foco na meta. E aí até foi trocando treinadores, mas de qualquer maneira a indicação do Cláudio Duarte, por exemplo, em 78, quando era o Carlos Gainete era o treinador, que ele saiu, nós indicamos para a diretoria o Cláudio Duarte como treinador, por quê? Porque ele era o lateral da 75, 76, e ele teve problema de joelho, ele não conseguiu recuperar, então ele não conseguia mais jogar. Então nós sugerimos que o Cláudio fosse efetivar, porque ele pertencia ao grupo, e ele fosse efetivado como treinador. E aí ele fez um bom trabalho, porque o Cláudio Duarte ele tinha um relacionamento muito bom, ele tinha uma liderança também,
entendeu? Então ele é um cara esperto, então ele desenvolveu um muito bom trabalho. E aí nós fomos campeões em 78, depois ele não permaneceu, né? Em 79 já não permaneceu, só no início de 79. Depois eu acho que foi o Eni Andrade até, se não me engano, que ele assumiu o Internacional, né? E aí fez a excelente campanha que fez no Campeonato Brasileiro. E como é que foi ter o Cláudio Duarte como treinador? Ele tão novo, por exemplo, tinha sido jogador de pouquíssimo tempo atrás ali e já ser o treinador. E acho que até hoje ele é considerado talvez o treinador mais jovem da história do Inter. Como é que era ter um cara tão próximo de vocês e tão próximo de saber como funcionava o vestiário? Foi fácil e bom porque os jogadores entenderam, e como nós indicamos ele, nós não recebemos goela abaixo o treinador, o Cláudio Duarte. A gente conversou com a diretoria e indicou o Cláudio Duarte, então nós estávamos na concordância com ele. Então existia a predisposição de todos de ajudá-lo como treinador. Então, como ele, tecnicamente, assim, ele era um jogador inteligente, sempre foi um jogador inteligente, o Cláudio Duarte, e ele daí foi fácil conduzir porque todos queriam colaborar com ele, entendeu? Então foi isso, por isso que ele conseguiu esse campeonato de 78. Inclusive, eu estava na reserva até o jogo, quando eu fui para o Internacional, os primeiros 7 jogos eu joguei no Campeonato Brasileiro até também, não tinha levado gol, aí me machuquei num jogo, até o Cláudio Duarte pediu, tu acha, não vai dar a jogar para o segundo, eu fazia tratamento. Aí eu imaginei, era um jogo contra o Caxias, que eu ia sair e voltava no próximo jogo, né? E até hoje eu estou esperando para voltar. É o caso do Lomba, e o Danilo. Entende? Inclusive a Rádio Gaúcha, quando o Danilo se machucou, até me ligaram entrevistando, perguntando o que eu achava da oportunidade do Lomba. Eu digo, essa é a oportunidade. E ele teve uma boa oportunidade, porque a permanência do Danilo na recuperação foi 6 meses e ele se firmou. Agora que pode complicar um pouquinho o lado dele, porque provavelmente veio um treinador novo e aí que é questão de disputar e o que o treinador gostar, entendeu? Mas quantos jogos o Lomba salvou o Internacional, desempenhou sempre, é um bom goleiro e desempenhou bem o seu papel, mas Danilo também, quando veio como bom goleiro, mas é questão de oportunidade. Então, isso aí agora, com a provável saída aí do treinador do Internacional, ele vai ser uma nova disputa. Isso aconteceu comigo no Internacional, no Caxias também, quando eu estava iniciando, estava eu e o Ronaldo, e o treinador era o Áureo Malinvelli, que foi zagueiro do Grêmio. Não tinha definido o goleiro. Ele disse, vão jogar 3 jogos cada um. Aí vamos verificar, vamos ver como é que vocês vão. E eu, felizmente, nos 3 jogos fui bem. E o Ronaldo não foi tão bem. Aí começou efetivamente a oportunidade de ser titular no Caxias. Foi exatamente nessa época. Depois assumiu o Marco Eugênio, como já do Internacional ele queria desde 1970. Então aí houve uma credibilidade maior ainda. Entendeu? E aí sim, aí tu começa a te ajudar a desenvolver a autoconfiança, tu tecnicamente melhorar bastante, porque quanto mais tu joga, mais tu aprende. Entendeu? Então é isso que aconteceu. Então é tudo questão de oportunidade. E a única situação assim um pouquinho diferenciada é realmente o goleiro, para eles trocar. Ele não pode ver, o treinador não troca de goleiro assim de uma hora para outra. É difícil. Agora, nas outras posições, tu pode até trocar, às vezes, de posição, faz uma tentativa em termos de esquema tático, e aí então tu tem mais oportunidade. Mas goleiro não, o goleiro foi lá, ele tem que jogar bem. Se jogar mal, falhar, ele já não vai servir, entendeu? E outra coisa que eu penso assim, goleiro de time grande vai 2 ou 3 bolas no máximo por jogo no gol. Ele tem que pegar. Se não pegar, ele não vai servir como um goleiro de time grande. Então essa é a dificuldade. Tu não pode... Não é normal levar gol, é normal levar frango, não é? Goleiro de time grande não é normal. Time pequeno, eu levo 10 gols, mas eu podia ter levado 20, talvez outros 10. Então é aquela história do copo meio cheio d'água, ou meio vazio d'água. Clube de interior, eles vão ver que está
falta só um pouco para encher. Um time grande, ele está bem vazio. E aí começa, tu vê como é que a visão do torcedor é diferente, né? Então, mas é isso aí, tu tem que enfrentar essas dificuldades. Bagatini, tu falou antes ali de como vocês viraram a gangorra ali em 78, né, com o Campeonato Gaúcho, depois com o Brasileiro. Tu falou de como foi virar a gangorra contra o Grêmio. Como é que era o ambiente do jogo Grenal, assim, quando chegava na semana de Grenal? Não sei se tu tem alguma história daquela época de clássicos, como é que era quando ia ter o jogo mesmo? Como o Grenal, como o maior clássico do Rio Grande do Sul, e como os outros clássicos também, guardando as devidas proporções de cidades, tipo assim, o Caju também, em Caxias do Sul, sempre é um jogo nervoso. Então, às vezes, tu até nem passa bem a noite, já fica pensando um pouquinho mais, mas, de qualquer maneira, a gente sabe da importância e quanto para o profissional de jogador de futebol, profissional de futebol, é importante aquele jogo. Se ele vai bem, se ele faz um gol no Grenal, ele já está garantido mais 2, 3 anos, às vezes, o contrato. Entendeu? E se vai mal, a torcida não serve, vamos botar outro jogador. Entendeu? Então, essa é a importância dos clássicos. E, Bagatini, tu tá na história do Internacional como o cara que estava naquele elenco do Inter, campeão invicto de 79, o único time campeão invicto da história do Campeonato Brasileiro. Como é que é ser campeão invicto, assim? E em que momento vocês viram que era possível ser invicto? Assim, teve algum momento que vocês viram, ganhamos esse jogo, quando vê, a gente não perde mais. Teve alguma virada de chave? Como é que é essa experiência? Eu acho que a importância do jogador na visão, porque não é só o time titular que está jogando, é o grupo que interessa, porque os treinamentos usa todo mundo e todo mundo pensando que não, já ganhamos, não, errado. Se pensar assim, está mal. Ganhamos o jogo, ganhamos o próximo degrau, agora vamos para o próximo. Sempre é difícil. E isso demonstra que tu está perfeitamente focado no resultado final. Entende? Não só no jogo e achar que agora nós somos bons, nós vamos ganhar fácil. Não é assim. Então, se tu encarar todo adversário com responsabilidade, sabendo que é difícil, porque às vezes pode acontecer. Tu está achando que é um jogo ganho, vacas mortas, isso não existe no futebol. E as decepções são ainda maiores. Então, acho que essa visão, e isso bem orientado pelo seu Hélio de Andrade. Isso realmente ele é um excelente treinador, foi um excelente treinador. E ele, com a experiência de jogador também, ele transmitia isso e pedia para os jogadores para realmente encarar dessa maneira. Então, estava definido os titulares, porque ele dava tranquilidade para os titulares. Quem estava na reserva se sentia importante por estar na reserva na hora que precisasse, entendeu? O caso até foi o próprio Chico Espina, né? Fez 2 gols da decisão, entendeu? Então, tu vê, às vezes são jogadores que não tem tanta saliência, mas de qualquer maneira são importantes. Foi o gol que aconteceu com o Internacional também, campeão mundial lá, né? Foi o Gabiru, né? Isso, Adriano Gabiru. Foi o Gabiru, né? Então, imagina, ele só fez o gol no jogo, mas chegou para dar o título mundial. Infelizmente, eu acho que até o próprio Gabiru ele poderia, não sei se é culpa dele ou não, mas ele poderia ter sido muito mais valorizado pela importância do gol que ele fez naquele jogo. Infelizmente, talvez ele não soube aproveitar, mas fazer o quê, né? A vida é assim. E quando é campeão brasileiro de 79 invicto, como é que foi a festa em Porto Alegre? Isso aí eu acho que tu vê o Rio Grande do Sul todo era vermelho, né? Todo ele vermelho, né? Isso, imagine, até hoje esse título e essa forma de ganhar esse título não foi derrubada, né? Então, realmente, com mérito. E outra coisa que dá para salientar bastante, a liderança que o Falcão tinha no grupo. Falcão, além de ser craque, ele tinha uma liderança muito, muito influente e o pessoal acreditava muito nele. Se nós falamos em craque, a gente pode dizer que o Mário Sérgio era o grande craque. Mas, em termos assim, somando, ser líder, ser craque, o Falcão. Naquela época foi o Falcão. Isso é importante. E tu precisa isso. E, às vezes, está difícil de aparecer
jogadores que têm esse papel numa equipe, e é super importante. Porque a linguagem do jogador entre eles é bem diferente do que ele está falando com a imprensa, porque, de qualquer maneira, os jogadores estão disputando posição entre si, entendeu? Cada um na sua, mas está disputando posição, mas ele sabe que cada um tem que contribuir com a sua parte para o todo, por isso que é um trabalho de equipe, o todo que interessa. Se uma peça falhar, isso tu não consegue fazer. Então, por isso que é importante. Isso o Falcão foi peso decisivo nessa campanha. Agostini, antes, para a gente só entender, assim, duas perguntas em uma. Primeira, por que tu saiu do Inter, depois tu é emprestado, volta, depois sai em definitivo? Por que tu sai? E olhando para trás, vendo esses anos todos de Internacional, como é que tu avalia a tua passagem pelo Inter, se tu pudesse definir ela? Eu diria o seguinte, primeiro foi a falta de oportunidade inicial. Tá? Isso foi fundamental. Tá? Eu me achava também na condição de poderia ser titular tranquilamente. Segundo, quando houve o interesse do próprio Vitória da Bahia no empréstimo, e o treinador era o Carlos Gomes, então, o Carlos Gomes, era me falei agora, o capitão Carlos Froner, e ele sabia, ele me conhecia muito, o Carlos foi por ser gaúcho, eles sabiam o que eu estava fazendo, inclusive tive oportunidade para ir para o Flamengo, quando eu estava no Flamengo, eu tive no Fluminense, no Vasco, houve todos esses interesses em 75, 76, bastante interesse de transação, mas de qualquer maneira fui para o Internacional em 78. Então, claro que eu, digamos assim, sair por sair não é que eu queria sair. Na realidade, surgiu, o Internacional também tinha interesse em emprestar, e emprestei. E aí a minha sorte também é que eu fui lá e fiz um excelente trabalho, entendeu? E até eu me recordo, depois nós voltamos em 79, fazer um jogo lá na Bahia, e o pessoal torceu na reserva. Aí os caras comentaram assim, pô, mas tem que ser muito bom esse Benítez aí para o Bagatinga ver. Esse era o comentário, essa visão que eles tinham, entendeu? Mas, cara, só joga 11, né? Do gol é um só, né? Então tem que escutar. Então isso aconteceu pelo empréstimo. Depois eu retornei porque foi uma exigência do Zé Eduardo. Não, foi Mário Juliato, era o treinador na época. Até ele disse, não, ano passado o Bagatinga foi emprestado, esse ano eu quero ele aqui. Aí o Gasperini foi emprestado para o Cruzeiro. Tá? Aí ficou eu, o Benítez, foi em 81, né, que a gente foi campeão. Depois, em 82, aí surgiu também, não sei se não tinha talvez interesse, eu tinha contrato, até não estava terminando o contrato, terminou o contrato no final do ano. E aí, não sei se o Internacional não teve interesse em renovar ou não, mas já tinha surgido a oportunidade de ir para o Guarani de Campinas, eles iam contratar o capitão. Estava tudo acertado, vinha o capitão, eu e o Toninho Camarão íamos para lá. Tá? Inclusive, quando eu já vi que eles tinham acertado tudo, até o pessoal me disse, Bagatinho, pode pedir o que tu quiser, que está fechado. E realmente foi isso. Só faltava o meu contrato. E eu pedi o que eu quis e eles aceitaram. Porém, daí depois o Internacional lá deu uma desculpa, que não queria mais o capitão, não sei porquê, e o negócio não foi feito. Aí eu renovei contrato com o Internacional. Eu recordo até o vice de futebol, era o Pércio França, nós estávamos, se não me engano, em Joinville até, e estava sem contrato e eu tinha. Daí o Mário Juliato ele falou só, conversa com ele e verifica como é. E naquela época nós conversamos, renovamos o contrato, que era bem mais fácil que hoje, com o empresário e tudo. Na época não tinha empresário, cada um era seu empresário praticamente, né? Mas eu sabia negociar também, já tinha formação de engenharia, então não era assim um semi-analfabeto, né? Então eu sabia negociar também, então nós até fechei com ele e escrevi num papel aí, um bilhetinho assim, ó. Daí essas condições, tá certo? Então me dá uma rúbrica aqui. Tá, deu, e quando veio para Porto Alegre, se cumpriu isso aí, né? O presidente era o Asmus, o José Asmus, né? E aí nós ficamos mais um ano, né? Mas era bem diferente de hoje, né? Onde tu tem os empresários, a valorização é totalmente diferente. Então isso aí
Hoje não teria condições de jogador nenhum renovar seu contrato. Porque as técnicas de negociação é bem diferente. E olhando para trás, como é que tu avalia essa tua passagem pelo Inter? Eu, desde criança, com 8 anos, eu era colorado. Mas nunca tinha sonhado que um dia fosse jogar no Internacional. Eu realmente... Caxias eu gosto bastante porque joguei 10 anos. Mas eu me considero colorado e eu tenho saudades do Internacional. E torço pelo Internacional, mesmo que alguma coisa não deu como a gente queria, mas de qualquer maneira eu gosto muito do Internacional. E me sinto honrado por ter jogado no Internacional, colaborado em ganhar alguns títulos. E isso aí profissionalmente eu estou na foto lá de 78, eu estou na foto. Isso aí ninguém mais apaga. Mesmo que seja um campeonato gaúcho que hoje não valorizo tanto, mas é importante. É importante para o duplo. Bagatini, olhando para trás agora, fazer um bate-bola contigo, qual é que era o teu ídolo no futebol? Como goleiro, tu disse? O Manga sempre foi uma figura que a gente... Embora, quando eu estava no Caxias, o meu espelho foi o Negri. O Negri foi goleiro de Juventude. Mas o Manga... E uma coisa que eu me lembro, quando eu era mais criança ainda, antes de começar a jogar futebol de campo, eu jogava futsal, na época era futebol de salão, e quando eu fazia, eu até era um bom goleiro de futebol de salão, e quando fazia uma baita defesa, eu dizia assim, defende, Gainete! Entendeu? Então o Gainete foi também, era um baita goleiro, né? Mas em termos assim de goleiro, foi o Negri e o Manga também, assim como espelho. E como jogador, eu diria assim, um dos grandes jogadores que eu admiro até hoje, e foi um dos grandes amigos que eu tive no Internacional, foi o Falcão. Mas tenho vários amigos também, mas eu diria que o Falcão é uma pessoa especial, porque eu admirava ele da maneira que ele comportava, da maneira que ele protegia a imagem dele. Ele sempre foi um gentleman, né? E, então, eu sempre admirei o Falcão, eu sempre gostei muito do Falcão. Até hoje também, quando se tem oportunidade, assim, eu realmente gosto. E não tenho vergonha de dizer isso, não. Eu acho que as pessoas que a gente convive e admira, isso aí fica no coração. Não é isso? E qual é que foi assim o melhor momento da tua carreira, o melhor ano assim da tua carreira? O melhor ano que eu tive na minha carreira foi no Vitória da Bahia. E o pior? No Vitória da Bahia. E o pior? O pior não dia tão ruim, mas qualquer não foi muito bom. Quando eu fui para o Curitiba, eu saí do Internacional, fui emprestado, fui vendido para o Curitiba, fiquei pouco, o Poleto era o treinador, então não foi muito bom. Não foi muito bom, então eu diria que foi o pior. Os outros até foram bons. E por que o Vitória foi tão bom? Porque, na realidade, além de atingir o objetivo, a meta, eu fui um jogador fundamental para a campanha, como liderança, como goleiro, sabe? E eu vi, só para te dar uma noção, eu fui fazer um cruzeiro marítimo uns anos atrás, e nós aportamos lá em Porto Salvador. E aí fui até o Pelourinho, lá voltei. Quando estava voltando para o Porto, que era tinha que voltar para o navio, eu vi tinha um senhor, um taxista lá me olhando, ele não se aguentou e chegou em mim, me desculpa, tu não é o Bagatini? Daí nós fizemos as contas, era 33 anos tinha se passado. Então tu vê que a figura, o trabalho, até hoje, eu vejo quando o pessoal lá tem amigos pelo Facebook, pelo WhatsApp lá de Salvador e coisa assim, eles me chamavam de incrível Hulk, pelo meu tamanho, entendeu? Então, e outra, eu fazia 7 anos que o Vitória não era campeão, então o Bahia era heptacampeão. E a gente quebrou aquela chave. Se não tivesse quebrado, eu não sei se na realidade o próprio Vitória não teria sentido muito assim a nível de clube, entendeu? Então foi sensacional que até hoje eles não esquecem. Eu vejo colecionadores, às vezes, de camisa, ou torcedores doentes que eu tenho contato via WhatsApp, o Face,
pessoal assim fica super contente quando tem a oportunidade de a gente conversar e tudo, né? Então, por isso que tu considera profissionalmente que ele ano foi muito bom. Mas no internacional, o período internacional também eu considero muito bom. E qual foi o atacante mais complicado que tu teve que enfrentar? Um que conseguiu fazer só um gol em mim foi o Dario, quando eu estava no Caxias. O Dario era, porque tu nunca sabia o que ele ia fazer. Mas eu diria assim, um atacante que dá para elogiar da maneira de jogar e que se fosse hoje se consagraria era o Bebeto Canhão da Serra. Ele tinha uma jogada assim que ele normalmente ele estava de costa, ele dominava a bola, virava e chutava. E o goleiro não consegue imaginar. Pode observar, quando eu estiver observando futebol, ou pela televisão, ou mesmo ao vivo, que agora não é possível, mas de qualquer maneira, pode ver, normalmente, quando um atacante recebe uma bola de costas para o gol, que ele conseguir dominar e chutar, é gol. O goleiro não consegue imaginar onde ele vai chutar. E se ele tem essa habilidade, não é qualquer um que tem essa habilidade, e fazer esse giro em cima do próprio eixo para chutar a bola, se ele tiver essa habilidade, ele se consagra, entendeu? Porque está todo mundo na frente, ele está de costas e o goleiro não consegue imaginar onde vai a bola. Se posicionar, até ele vai se posicionar, mas ele não consegue, não sabe se é na esquerda, na direita. E isso aí, com certeza, é gol certo. Se o cara conseguir dar na frente da área grande, se fizer essa jogada, é gol. Esse é o problema. Qual foi o melhor treinador que tu teve? Como treinador, eu diria Carlos Froner. Mas tem muitos treinadores. Não vou fazer a mesma resposta que eu disse quando perguntaram qual era o melhor goleiro. Eu passei por muitos goleiros bons, que aprendi muito. Como não tinha treinador de goleiro, eu era um autodidata praticamente. Aprendi muito com outros goleiros. Aprendi muito com treinadores, também tive oportunidade também. O próprio Marco Eugênio, a nível de Caxias, o Enio Andrade também, e outros, muitos treinadores, o próprio Minelli, que eu não trabalhei com ele, mas a gente soube. Então tem muito treinador bom. Agora, eu trabalhar direto, assim, uma campanha toda, e pelo relacionamento que se tinha, Carlos Froner. E o treinador... Eu acho que também, deixa eu só concluir, eu acho que também pela própria visão militar dele. Ele era um treinador, ele era capitão do Exército, né? E ele era muito disciplinado e era no comando também, realmente era militar. E até a gente brincava com ele, às vezes ele estava sentado e a gente pergunta, como que tu consegue enxergar tudo aqui? Às vezes o cara, em todo o campo, ele diz, vamos treinar, vamos brincar, vamos treinar, coisa assim. Aí ele via num lado do campo, ele via quem estava sentado no chão, no outro quem estava treinando escanteio, no outro, entendeu? Era um cara super atento, aquela visão realmente do militar, sabe? Então ele não passava nada por ele. Nos próprios restaurantes, quando a gente saía, nós morávamos, inclusive, nós tivemos a oportunidade de morar no mesmo hotel, até em Salvador, um período, e quando saímos para jantar, assim, uma coisa que ele nunca fazia era sentar numa cadeira que não tivesse as costas dele para uma parede. Ele não deixava as costas dele assim em aberto. Então tu vê a visão que ele tinha. Então ele sabia de tudo. E nas concentrações ele estava sempre ligado, sempre antenado. Cara muito ligado. E ele foi um grande treinador, né? E o que mais pegou no teu pé? Nunca tive problema nenhum assim com treinador, assim, sabe? Eu procurava sempre fazer o meu lado. Claro que se as pessoas gostam de ti, é muito mais fácil para tu trabalhar também. Então, tu procurava colaborar, fazer a tua parte e nunca brigar e coisa assim. Então, eu diria que não teve nenhum treinador assim que realmente... O Cláudio Duarte, um pouquinho, viu? Eu só vou dizer, tu é a primeira pessoa que eu digo. Mas eu acho que ele tinha os motivos dele também, né? Mas, de qualquer maneira... Foi o treinador que a gente dependia dele, né? Então não tem. Mas tudo bem, o tempo passa. Qual foi o jogador mais divertido, o jogador mais resenha que tu conheceu na tua carreira? Bira Burro. Bira, centroavante, era muito divertido.
eu ver uma coisa. O próprio Mário Sérgio sensacional. Deixa eu te contar uma do Mário Sérgio. Mas é isso que eu queria. Eu queria ouvir. Agora eu vou te contar, então. Na época do Internacional, a gente concentrava o jogo no domingo, nós concentrávamos sexta-noite. Então, nossa concentração era às 10 horas da noite. Então, tu chegava, tinha às 10h30, tinha um lanche, o pessoal se recolhia para os apartamentos, que ainda era lá no Gigante da Beira-Rio, debaixo aí do Portão 8, então tinha os apartamentos, então estava cada um, tinha lá nos apartamentos, devia ter uns 4, mais ou menos, apartamentos grandes, assim. E aí nós íamos para o refeitório fazer o lanche. Aí, o lanche no Internacional era uma festa, entendeu? É aí que tu via clube grande, onde tu ia lá no Caxias, lá uma maçãzinha, um copo de leite, coisa lá, mas lá era um banquete, né? Aí tinha suco de laranja, então eles botavam às vezes um panelão lá, as cozinheiras lá preparavam, deixavam tudo preparado, um panelão assim de suco de laranja, né? E aí então o pessoal ia lá se servir e tomava, quem queria tomar, tomava, né? Aí apareceu o Falcão, né? E o Mário Sérgio viu na cozinha lá atrás, acho que a cozinheira lá devia ter lavado o sutiã dela e deixou estendido, secando, né? Aí pegou o sutiã, botou dentro do suco de laranja. Aí veio o Falcão para se servir, quando ele botou a coxa assim, veio o sutiã da cozinheira junto. Mas foi uma risada total, né? Tu é que sem vergonha isso. E tinha brincadeiras assim, até, vamos dizer, brincadeiras sãs, né? Mas tinha muita brincadeira, muita sacanagem. Muita sacanagem. O próprio Mauro Galvão também, que era o dançarino da época, o Príncipe Jajá também, era sensacional, né? E eram as brincadeiras que tinha, né? Porque não tinha o celular, não tinha videogame. O máximo era a televisão, ou alguns lá contar história lá, se reuniam nos apartamentos, contar história, né? Então, o snooker, tinha lá uma mesa de snooker, mas senão tu tinha que passar o tempo, né? Mas é sensacional. E, Bagatini, o futebol te deixou mais bonito? Eu sempre fui bonito. Que modéstia. Não. A gente sabe das limitações, não. Sempre tem as torcedoras loucas, assim, que sabe como é que é até hoje. Lá em Caxias tem umas senhoras com a minha idade, um pouco menos talvez, lá. Então eu me envolvi bastante lá no bairro Cinquentenário, onde eu moro, com a construção da paróquia Santo Antônio. Então, desde a construção daquela igreja, eu estou envolvido, né? Então, eu faço meus eventos também lá. Eu sou o cozinheiro, eu faço 600 quilos de bucho, sabe o que é a tripada, né? Eu sou o cozinheiro. E tem uma feijoada campeira lá para 300 pessoas também. Então, nesses eventos todos a gente vê e chega um torcedor assim, diz, pô, Bagatini, eu ia no campo só para ver tuas pernas. Até hoje, já sabe isso. Então, devia ter alguma coisa boa também. Né? Mas nunca foi assim, não tem esse ego. Bagatini, eu gostaria de mais uma vez te agradecer por ter topado participar dessa conversa comigo. A gente já está quase uma hora conversando. E eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar essas histórias quanto foi para mim ouvir elas pela primeira vez. Quando a gente está com os amigos, o tempo voa, a gente nem nota, né? Mas o prazer foi todo meu e nós estamos à disposição. Nós não tínhamos tido oportunidade ainda de conversar. Mas, de qualquer maneira, a hora que tu precisar, nós estamos à disposição. Foi realmente um prazer conversar contigo. Não, e quando eu for para Caxias ou o senhor vir para Porto Alegre, vamos marcar de se conhecer pessoalmente, tomar uma cervejinha. Com certeza, com certeza. É só viés a Caxias, tu tem meu telefone aí, ligar e nós nos encontramos. Eu acho que é mais difícil eu ir para Alvorada do que tu vires a Caxias, como jornalista também, né? Não, eu tenho família aí, quando daqui a pouco eu tô por aí. Tá, tua família é daqui? Eu tenho parentes aí. Legal. Então é só ligar que nós nos encontraremos, com certeza. Vamos tomar um vinho junto aí. Opa, então tá bom. Obrigado, legal. Um abraço. Foi um prazer conversar contigo. Prazer foi meu. Até mais.